Buongiorno a tutti, tudo bem no mundo da bola? Bem-vindos ao Futebol Sem Mistério, o programa que ajuda você, jogador de futebol, a triplicar seu contrato atual. Aqui você faz sua pergunta e eu, como coach, vou dar a resposta melhor que eu posso dar para você tirar suas dúvidas. O nosso objetivo é exatamente isso: fazer de forma que você saia dessa nossa conversa hoje sem nenhuma dúvida. Esse é o meu objetivo e espero conseguir alcançá-lo com sua ajuda. Se você hoje sente que está jogando bem, mas os contratos que aparecem não refletem o seu verdadeiro valor, essa live é para você. Se você quer estabilidade financeira e reconhecimento, mas não sabe realmente o que te diferencia dos jogadores que têm contratos maiores, essa live é para você. Ou se você já tem colegas do seu time que você achava menos dotado tecnicamente, menos habilidoso, mas tem contrato ou tiveram uma carreira melhor do que a sua, essa live é para você. Caso contrário, é melhor você já fazer outras coisas, porque senão iria perder uma hora, meia hora do seu tempo. Então, vou já te adiantar. Se eu olhar para o ladinho é porque realmente hoje anotei, além das suas perguntas, das 5 perguntas que foram selecionadas, anotei vários números, detalhes e fontes, porque vou trazer alguma informação bem legal, mas não aprendi tudo de memória. Então, vamos lá começar já com nossa primeira pergunta. Se vocês estão prontos, se está tudo certinho, escreva aqui: eu quero triplicar meu contrato, para saber realmente se estamos juntos, estamos conectados nessa. A primeira pergunta de hoje, vamos lá, é de Bruno, 25 anos, volante. Bruno, ele pergunta: Buongiorno a tutti, tudo bem no mundo da bola? Bem-vindos ao Futebol Sem Mistério, o programa que ajuda você, jogador de futebol, a triplicar seu contrato atual. Aqui você faz sua pergunta e eu, como coach, vou dar a resposta melhor que eu posso dar para você tirar suas dúvidas. O nosso objetivo é exatamente isso: fazer de forma que você saia dessa nossa conversa hoje sem nenhuma dúvida. Esse é o meu objetivo e espero conseguir alcançá-lo com sua ajuda. Se você hoje sente que está jogando bem, mas os contratos que aparecem não refletem o seu verdadeiro valor, essa live é para você. Se você quer estabilidade financeira e reconhecimento, mas não sabe realmente o que te diferencia dos jogadores que têm contratos maiores, essa live é para você. Ou se você já tem colegas do seu time que você achava menos dotado tecnicamente, menos habilidoso, mas tem contrato ou tiveram uma carreira melhor do que a sua, essa live é para você. Caso contrário, é melhor você já fazer outras coisas, porque senão iria perder uma hora, meia hora do seu tempo. Então, vou já te adiantar. Se eu olhar para o ladinho é porque realmente hoje anotei, além das suas perguntas, das 5 perguntas que foram selecionadas, anotei vários números, detalhes e fontes, porque vou trazer alguma informação bem legal, mas não aprendi tudo de memória. Então, vamos lá começar já com nossa primeira pergunta. Se vocês estão prontos, se está tudo certinho, escreva aqui: eu quero triplicar meu contrato, para saber realmente se estamos juntos, estamos conectados nessa. A primeira pergunta de hoje, vamos lá, é de Bruno, 25 anos, volante. Bruno, ele pergunta: Buongiorno a tutti, tudo bem no mundo da bola? Bem-vindos ao Futebol Sem Mistério, o programa que ajuda você, jogador de futebol, a triplicar seu contrato atual. Aqui você faz sua pergunta e eu, como coach, vou dar a resposta melhor que eu posso dar para você tirar suas dúvidas. O nosso objetivo é exatamente isso: fazer de forma que você saia dessa nossa conversa hoje sem nenhuma dúvida. Esse é o meu objetivo e espero conseguir alcançá-lo com sua ajuda. Se você hoje sente que está jogando bem, mas os contratos que aparecem não refletem o seu verdadeiro valor, essa live é para você. Se você quer estabilidade financeira e reconhecimento, mas não sabe realmente o que te diferencia dos jogadores que têm contratos maiores, essa live é para você. Ou se você já tem colegas do seu time que você achava
menos dotado tecnicamente, menos habilidoso, mas tem contrato ou tiver uma carreira melhor do que a sua, essa live é para você. Caso contrário, é melhor você já fazer outras coisas, porque senão iria perder uma hora, meia hora do seu tempo. Então, vou já te adiantar. Se eu olhar para o ladinho é porque realmente hoje anotei, além das suas perguntas, das 5 perguntas que foram selecionadas, anotei vários números, detalhes e fontes, porque o que realmente faz um jogador ser valorizado pelos clubes além do talento. Essa, Bruno, parabéns, essa, Bruno, é uma pergunta que nós recebemos muitos. Por quê? Porque tem uma crença que basta talento para ter contratos milionários, para ter contratos altos e para poder quase, através do talento, escolher os times melhores. Mas não é bem assim. Hoje, talvez você não saiba, o talento ajuda você no seu contrato e na sua carreira só por 20%. Eu repito, 20%. Um quinto da fortuna e da sorte da carreira de um jogador é decidida pelo talento. Senão não, todos os jogadores talentosos hoje seriam milionários, mas não é bem assim. Tem muito, já você deve ter conhecido, tem muitos jogadores talentosos que se perderam ou que nem chegaram a sair da base. Você provavelmente teve algum colega da base que era melhor do que você com a bola no pé, mas não chegou a ser um jogador. Então, por que isso acontece? E quais são os pontos que diferenciam o que faz um jogador ser valorizado para o clube? O primeiro ponto é que o futebol é um jogo de resistência. O clube, além do talento, querem jogadores que sejam fortes fisicamente, que não quer dizer ser grande, ser um touro, mas forte fisicamente quer dizer que querem jogadores que consigam jogar o jogo todo com consistência durante 90 minutos. Ser um jogador com resistência quer dizer ser um jogador intenso, saber quando puxar no acelerador e quando diminuir a velocidade do jogo. Então, saiba que jogadores que têm essa qualidade têm 65% de possibilidade a mais de renovar o contrato. Então, quais são os jogadores? Qual é o exemplo típico do jogador forte e resistente? Cristiano Ronaldo. Ele hoje tem 38 anos, mas hoje ainda ele continua sendo uma máquina. Ele nunca, quase nunca, vamos dizer, fica na enfermaria. Ele nunca, ou quase nunca, passa para o departamento médico. Time, eles querem jogadores como Cristiano Ronaldo. Querem jogadores saudáveis que não sabem nem qual é a porta de entrada do departamento médico. Ao contrário de Ronaldo, vou te fazer um exemplo de um ex-jogador que é Alexandre Pato. Ele talentosíssimo, com 18 anos ele foi para Milão, jogar no Milão. Teve já um contrato muito bom, claro, aqui já não estamos mais falando de valores de contrato, mas de perfil de jogador. Ele, infelizmente para ele, teve muitos problemas físicos que prejudicaram grandemente a carreira dele, do nível que podia ter sido. Claro, ele fez uma carreira muito boa, mas poderia ter sido bem melhor. Então, o que você tem que fazer? Aqui vem 2 dicas. Uma, seja um atleta confiável, trabalhe o seu físico, além da mente, a parte física mesmo, para não ter que passar muitos dias no departamento médico. De preferência nenhum, mas isso também é razoavelmente improvável. E tenha consistência. Consistência quer dizer que seja sempre, no mínimo, um jogador de 6.5, 7. E ter esses picos para 8, 9, para fazer grandes jogos brilhantes, mas também para manter, quando não estiver no seu melhor dia, um nível constante. O segundo ponto que vamos abordar é sua postura fora do campo vale tanto quanto o seu talento. Você sabia que 83% dos treinadores, eles preferem jogador disciplinado a um jogador talentoso que cria problema para o treinador, cria problema no vestiário, cria problema até fora, com imprensa e com torcida. Então, a sua atitude fora do campo vale tanto quanto a sua habilidade técnica. Um exemplo que eu vou te trazer é de Marcelo. Marcelo, talvez você nem lembre dele, porque Marcelo era um jogador do Flamengo, da base do Flamengo, e ele foi afastado do time porque tinha escassos resultados escolares e atrasava muito no treino. Isso demonstrava desrespeito para os companheiros, para o técnico e para o time de forma geral. Então,
Depois, claro, Marcelo foi enviado para um time de Série C, da baixa Série C, e parecia se perder na carreira, mas conseguiu depois ter uma outra chance no Botafogo, sempre no Rio de Janeiro. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar profissionalismo sempre, em qualquer momento, desde que você entra no centro técnico, no centro de treinamento, até que quando você vai em casa e quando você vive fora de casa, fora do centro de treinamento, a sua profissão. E tem que ser um líder silencioso. O líder silencioso é quem? Não é quem diz que eu sou o líder, é quem é reconhecido tal pelo treinador e pelos colegas, que tem uma influência positiva no time e no grupo de forma geral. O terceiro ponto, não se preocupe que depois eu vou fazer um resuminho. O terceiro ponto é a marca que você constrói fora do campo influencia o seu contrato. Hoje os clubes monitoram direto as redes sociais antes de fechar um jogador. E além do clube, empresários também. Que tem um bom perfil, uma boa marca, tem 30% a mais de possibilidade de atrair patrocínios e melhores contratos. Veja bem, 30% a mais é uma diferença muito grande em comparação, provavelmente, ao contrato que você tem hoje com seu time. O Manchester United, por exemplo, recusou a compra de um jogador porque, vendo no perfil dele, viu que não estava em linha com os valores do clube. Já, por exemplo, Vinícius Júnior, ele antes mesmo de ir para o Real Madrid já tinha construído desde jovem, começou muito jovem a construir a sua marca, construir a sua imagem na rede social. Então isso atraiu patrocinadores e ele ganhava mais no patrocínio do que do próprio contrato com o Flamengo, se eu lembro bem. Claro, depois foi para o Real Madrid e as coisas alavancaram, aumentaram muito em contrato, patrocínio. Hoje tem vozes, boatos que até poderia ir para os países árabes, ter um contrato que é até difícil de contabilizar quantos zeros ele vai ter. O que você tem que fazer então? Você tem que construir uma imagem profissional forte, uma imagem profissional em que você mostra o atleta e o homem que você é. Colocar na sua rede conteúdo útil, mostrar o que você treina, mostrar os bastidores, mas mostrar tudo que agrega valor à sua carreira. Só isso. E acha pouco? Imagine, o jogador é uma empresa. Imagine se você, deixa eu ver o nome aqui. Você, Bruno, você compraria em uma empresa, investiria em uma empresa que tem alto e baixo, que não tem uma boa nomeia, que é instável, ou escolher uma empresa sólida, bem gerida e com faturamento constante todos os anos? A mesma coisa acontece com você como jogador. Você é uma empresa instável ou você é uma empresa estável? Os times e os diretores de mercado, de transações, pensam e fazem e agem dessa forma. Vamos fazer um resuminho, deixa eu ver aqui o resuminho. O que faz um jogador ser valorizado? Alta disponibilidade física e resistência, porque jogadores que jogam mais, valem mais. A consistência e a regularidade, porque ser bom vale sempre mais do que ser brilhante de vez em quando. A disciplina e a mentalidade vencedora, porque se não te querem no vestiário, não te querem no time, é a marketing pessoal e a imagem pública. Se um clube tem dúvida sobre sua postura, eles não vão olhar nem seu futebol. Nem seu futebol vão olhar se tem dúvida sobre a pessoa que você é. Então, o talento sim te abre a porta, mas o que te mantém dentro desse mundo são esses fatores invisíveis. Então, agora, eu quero que você me escreva aqui embaixo, me conte, quais são desses 3 fatores aquele que você acha mais relevante e mais importante para a sua carreira hoje. Pense nisso, enquanto eu já vou ver a segunda pergunta e responder. Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta de Felipe, 26 anos, lateral direito. A pergunta de Felipe é a seguinte: o que os jogadores que triplicam seus contratos fazem que ninguém percebe? Aqui voltamos
as atitudes invisíveis. Felipe, o que separa um jogador, por exemplo, de R$ 5.000 por mês, nada a desmerecer, de um jogador que assina um contrato milionário, são pequenos, grandes detalhes que à primeira vista não são visíveis. É disso que vamos falar hoje. Eu vou te falar de 3 pontos ou mais, mas eu vou te falar de 3 pontos que podem já fazer a diferença. O primeiro desse é que esses jogadores entendem que o futebol é um negócio, não é apenas um esporte. Se eu falei de jogador empresa, futebol é um negócio. Se você não sabe vender o seu valor, você sempre vai ser percebido como um jogador barato, como um jogador que vale pouco. E como tal, o seu contrato vai ser baixinho. Os jogadores que sabem se valorizar e, sobretudo, sabem mostrar que eles têm valor, independente que tenham ou não, isso que é louco, mas independente que tenham ou não, eles ganham contratos melhores. Jogadores que entendem o mercado e sabem negociar bem, eles recebem 47% a mais de proposta. 47% a mais de propostas. Estamos falando de um número incrível. 47% a mais de proposta. Quem sabe se valorizar, conhece o mercado e sabe se vender. Entre aspas, nem se vender, porque não é que o jogador vai sozinho, mas 47% a mais é essa a diferença. O erro comum que a maioria dos jogadores cometem é que assinam contrato de longo prazo sem nenhum tipo de cláusula de valorização. Isso faz o quê? Isso trava a sua carreira. Porque pode acontecer um exemplo que você faça um ano, uma temporada maravilhosa, acabou de assinar um contrato com um valor baixo e não vai ser liberado para o time, porque o time ainda tem 3, 4 anos de da sua assinatura, de contrato válido, e não tem obrigação de te liberar. Então, se ligue nesse aspecto. O erro comum, como eu te falei, é esse. E vou te fazer 2 exemplos. Um exemplo de Haaland. Haaland do Manchester City. Ele é hoje talvez um dos melhores, se não o melhor, número 9 no mundo. Pelo menos quanto presenças e gol. Ele tem um contrato multimilionário, mas mesmo assim, ele tem cláusula no próprio contrato tem cláusula de renegociação de alguns aspectos a cada 2 anos. Se o cara jogar bem, aí ele aumenta. Se o cara não jogar bem, já tem o contrato. Mas ele tem essa cláusula de renegociação. A maioria dos jogadores, sobretudo os jogadores de série B, C e D, nem isso fazem. Não pensa, recebe uma proposta de 4 anos, 3 anos, que 4 anos bem comum, mas de 2 ou 3 anos, até de 2 já vai lá, assina. De 3 nem se fala, nem olha nada e assina. Esse é um erro muito grave. O que então você tem que fazer? Se ligue, preste atenção. Primeiro, você tem que entender o seu valor do mercado. Quanto é que você vale? E como é que você faz isso? Você vê seus colegas, porque você joga no mesmo time, colegas de outros times da mesma liga, do mesmo campeonato, e vê quanto eles ganham e, sobretudo, como eles rendem. Você faz uma comparação, pode até fazer uma tabelinha, dando avaliações sua pessoal e dos outros para ter uma ideia geral de quanto é o seu valor hoje no mercado. E segundo, nunca aceite um contrato sem planejamento. Planeje, saiba o que você quer, porque se não sabe o que você quer, qualquer caminho vale. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que quer, você vai assinar qualquer coisa. E essa qualquer coisa, ou seja, qualquer contrato, pode te amarrar, pode dificultar muito seu avanço, sua carreira, porque cada temporada pode ser a temporada da virada. Mas se você tem como se diz, se você tem um contrato que te amarra o clube por um bom tempo, talvez você não consegue, nem por não querer, mas não consegue aproveitar da oportunidade. Outro ponto, o segundo, é que eles constroem uma marca para aumentar o próprio valor. A gente já falou várias vezes aqui em outros vídeos sobre a importância de valorizar a própria marca. Ou seja, você é um jogador empresa, você tem que você tem que expor na rede e fora, também nos relacionamentos públicos, o melhor de si, o melhor que você tem. Porque é isso que as pessoas vão comprar. Eles não vão, as pessoas não, os times não vão contratar você por seu nome porque você tem uma cara boa. Vão contratar você pelo que você
parece ser. E quando você parece ser, se treina para parecer ser, você vai ser também. Então, veja como é tudo interligado. Saiba que 30% de chances a mais, eu já falei isso várias vezes, tem aqueles jogadores têm de receber um contrato, uma proposta contratual e maior patrocínios aqueles jogadores que têm uma marca pessoal boa. Já falamos o exemplo de Vinícius Júnior, que eles antes de chegar no Real Madrid tinha patrocínio já maior, o valor de patrocínio era já maior do que o valor que ganhava no clube, e no Real Madrid isso tomou um rumo, um tamanho muito grande. E do outro lado, Dele Alli. Dele Alli era um craquezinho, porque não posso nem dizer craque, mas ele tinha, era do Tottenham da Inglaterra, ele tinha a consideração geral de um grande jogador, potencial craque, mas ele não tinha uma boa imagem. Isso fez o quê? Que saindo do Tottenham foi para emprestado, foi para vários times cada dia menor, e a última, agora em janeiro, ele assinou para o Como da Itália, um time pequeno que subiu esse ano depois de muitos anos na Série A italiana, e ele agora assinou para o como jogador livre, não tinha contrato. Então, o que você vai fazer para isso? Você tem que ter um perfil profissional. E não vou entrar muito nos detalhes, porque uma pergunta em relação a isso mesmo. Então, me siga lá, espera até o fim da live, porque a última pergunta é sobre Instagram mesmo. Então, você tem que ter um perfil estruturado, profissional, e tem que ter no seu perfil o quê? De forma geral, treinos, o seu estilo de jogo, uma rotina de atleta, algo, dicas que você dá, até para outros atletas, colegas, dica que você dá sobre se manter bem em saúde e ser um profissional com a P maiúscula. O terceiro ponto é que esses jogadores, eles não esperam as oportunidades, eles as criam. O que quer dizer, Diego, criar oportunidade? Se você está esperando que um clube grande venha te chamar somente por sua cara boa, porque você é simpático, porque você tem um nome bonitinho, esqueça. Eles vão procurar que eles conhecem, que eles enxergam. Então isso quer dizer criar oportunidade. Se você está parado, você vai ficar parado para sempre. Jogadores que participam de testes, de eventos ao vivo, eventos online relacionados ao futebol, com empresários, com diretores, com presidentes de clube, com outros jogadores, eles têm 65% mais de chance de ser notado e de assinar um contrato novo ou uma renovação maior em 2 anos. 65% a mais em 2 anos. Pense bem, hoje, 2025 para 2027. 2 anos você pode ter um novo contrato ou uma renegociação com um valor bem maior. Isso é bem interessante. Eu vou te trazer um exemplo de Jamie Vardy. Jamie Vardy foi até campeão de Inglaterra com o Leicester. Jamie Vardy, ele saiu do futebol amador para a Premier League direto, porque não esperou o convite, ele se propunha, ele se oferecia em teste para ser notado. Ele foi tão persistente e acreditava na própria capacidade, e é um bom jogador, porque não pode negar, né? Um bom jogador, e conseguiu, por persistir, por acreditar na própria capacidade e ser consistente o tempo inteiro. Enquanto os outros, a maioria, na verdade, a maioria desanima, não faz nada, acha injusto, e o destino, o universo, enfim, mas nada faz para algo importante acontecer. Se você não faz nada, nada acontece. Então, o que você deve fazer? Nunca, eu repito, venho aqui, mais me aproximo, nunca rejeite oportunidade de time menores. Se você não tem, ou está em um time discreto, mas está insatisfeito, nunca rejeite a oportunidade de um time menores, porque pode ser naquele time que você se destaca e, bum, sua carreira vai embora, vai deslanchar. E esteja sempre disponível, segundo ponto, sobretudo para jogadores de Série C e de Série D, que Série D hoje no Brasil, vou te contar, é muito desafiadora. Série D e Série C, escutem bem, nunca desafiem oportunidades menores, como eu já falei, mas estejam sempre pronto e disponível para testes e contatos. Por quê? Porque enquanto mais vem
enxergam você, mais possibilidades podem surgir. Certo? Então, o jogador que triplica o seu contrato é como um carro de luxo. O jogador é como um carro de luxo. O que quero dizer, Diego? Você quer dizer o quê? Eu sou um carro? Não estou dizendo que você tem um carro, mas existem carros populares e carro de luxo. Quando você vai na concessionária e vai só olhar o carro de luxo, você sabe que aquilo custa de 150, 200, 300, 400 mil reais para cima. Se você vai ver um carro popular, você espera que o preço seja hoje de 70 para menos de 100. Vamos dizer, menos de 100 aí já vai, e é difícil, mas vai já olhando isso e já sabendo isso. Eu te pergunto, se é um carro popular? E se for um carro popular, você quer se tornar um carro de luxo? Porque carro de luxo é muito bem pago. E nem todo carro de luxo é tão bom e resistente, às vezes, como um carro popular. Mas é um carro de luxo. Parece ser bom. E outro parece ser ruim. Mas o que parece hoje é mais importante do que é. Claro, quando você recebe o seu contrato, você tem que mostrar depois que vale aquilo pelo que foi contratado. Mas isso é outro assunto, é outra pergunta, é outra questão. Então, vamos lá no nosso resuminho. O que esses jogadores fazem de diferente? Negociam contratos como um ativo de mercado. Não aceitam qualquer acordo por ansiedade. Criam marca pessoal forte nas redes sociais. Os clubes olham sua imagem antes mesmo de ver o seu jogo. Lembre-se, os clubes olham a sua imagem antes mesmo de ver como você joga. E não esperam ser notados, eles criam oportunidade para crescer. Que se movimenta, fecha contrato. Que se movimenta, fecha o contrato. Que está parado, fica parado. Então, sua carreira depende de você, nem do destino, nem do universo. Talvez você ache que essas coisas me empolgam, eu fico louco, porque vejo jogadores que têm potencial, mas ficam lá na maresia. Mas não é isso, meu querido, não é isso, jogador de futebol. Tem que ter garra, dentro e fora, senão não vai à frente. Eu vou me recuperar porque essa aqui, vou te contar. Nessa eu fico com raiva. Tem jogadores com quem trabalhei com um potencial absurdo, que ganharam metade do que poderiam ter ganho. Mesmo se ficaram satisfeitos, ficaram, mas podiam fazer muito mais, muito, muito mais. Isso, às vezes, do meu olhar, é uma pena, é uma tristeza. Mas, enfim, cada um é cada um e cada jogador é diferente do outro. Agora eu vou para a terceira pergunta, mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Se você acha que essas dicas podem fazer uma diferença, mesmo pequena, ou podem te dar aquele start para começar a acionar sua vontade de triplicar o contrato, curta, siga esse perfil, porque ao longo do dia você vai ter muito mais insight, muitas mais informações que podem te ajudar a dar a virada na sua carreira. Agora vou para a terceira pergunta. Vamos lá, para a terceira pergunta, estamos quase na metade. A terceira pergunta é de Gustavo. Gustavo tem 24 anos e ele é atacante. Diego, quais são os erros mais comuns que impedem um jogador de fechar um contrato grande? Primeiro, depende qual é o que é contrato grande para você. Então, isso já faz uma diferença. Mas vamos dizer, quais são... Vamos corrigir a sua pergunta. Me dê licença, Gustavo, corrigir a sua pergunta. Quais são os erros mais comuns que impedem um jogador de triplicar o contrato? Então, vamos já passar do contrato que você tem agora e vamos ver o que pode te ajudar. Já vimos que talento, em si sozinho, talento não é suficiente. Porque só jogador de talento não ganha, não triplica contrato, não. Às vezes até perde o que tem porque não tem cabeça para sustentar o talento. Vou lembrar, 80% do seu contrato e da sua carreira depende da sua cabeça, da sua atitude, da sua marca. 20% depende do seu talento. Mas se dependesse tudo do talento, só jogadores talentosos seriam milionários. Isso não é o que acontece. Tem jogadores que foram vistos como jogadores de pouco talento que chegaram na seleção brasileira.
Pois é. E você pode elencar um número enorme e também pode elencar jogadores que pareciam craques, 18, 19 anos, 17, que não pisaram nenhuma vez o centro técnico de Teresópolis. Nunca chegaram a vestir a camisa brasileira. Então, pense bem nisso, 20%, 80%. Quais são quais são os erros? Vamos lá, hoje tem muitos, mas eu vou elencar 3 e vou te dar as soluções, porque não adianta eu te falar quais são os erros se não te dou uma solução. O primeiro é a falta de profissionalismo. Não tem clube no mundo, não existe clube no mundo que quer problema. Você mesmo, você quer problema na sua casa? Não, claro. Então, ninguém quer problema, menos ainda clubes milionários que investem milhões em você. Se um time investe milhões em jogadores, não quer nem um pouquinho, nem um pouco de dor de cabeça, não quer isso. 83%, vou repetir, 83% dos treinadores preferem jogadores disciplinados, preferem ter jogadores disciplinados, 83% dos treinadores preferem ter jogadores disciplinados e não ter jogadores habilidosos que criam problemas. Disciplinados e não talentoso problemático. Isso foi uma pesquisa do Instituto Brasileiro da Psicologia do Esporte. Não sou eu que digo, não sou eu que invento. Todos esses números que eu estou te falando vão estar aqui depois da live. Uma horinha mais ou menos depois eu vou deixar um post onde eu vou escrever todos esses números para você poder anotar. Então não se prenda aos números, porque isso nesse momento não é fundamental. Depois lá na publicação você vai até escrever o que são suas dúvidas, o que gostou, o que não gostou. Então ficamos nessa. Vamos lá, continuando. Me perdi no português, mas vou recuperar fácil. Então, quais são esses erros que cometem? Jogadores chegam atrasados, desrespeitam o técnico, direta e indiretamente. Já tem vários casos de briga entre técnicos e jogadores, quando as coisas podem ser solucionadas com uma conversa mais educada, vamos dizer, que pode se trocar ideias fortes, conversando educadamente com o técnico, isso é admirável. Posturas negativas, sabotar o treino, ir com uma baixa vontade, falar para os seus colegas de time coisas desnecessárias, enfim. Tudo isso é percebido pelo clube. Lembre-se que no clube onde você joga não tem só o olhar do técnico ou dos seus colegas, tem muito mais olhares. Você é visto o tempo inteiro, você é avaliado o tempo inteiro, porque você é pago para jogar e jogar bem e dar resultado para o clube que te paga. O exemplo do Marcelo que eu fiz, do jogador da base do Flamengo que foi afastado por escassos resultados escolares porque ele chegava sempre muito atrasado nos treinos, é um exemplo típico, um jovem de grandíssimo potencial, que era considerado uma das maiores promessas da base do Flamengo, foi afastado por motivos comportamentais, porque os clubes têm valores. Eu não falo de valores econômicos, clubes têm valores ideais, então tem que respeitar o clube onde você vai, por isso que tem que saber para onde você vai. É por isso que tem que saber o contrato que você assina, com quem você assina. Já o exemplo positivo nisso é a máquina, The Machine, CR7, Cristiano Ronaldo. Ele é 38 anos hoje, continua sendo uma máquina. Marca, empresa, jogador, não passa um dia que seja no departamento médico, continua performando, continua gerenciando os próprios negócios, enfim. São dois exemplos totalmente diferentes. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E logo vou te falar o que você deve fazer. É bom, hein? Nesses dias de calor, uma aguinha ajuda. Mas o que você deve fazer? Você seja pontual e disciplinado sempre. Pontualidade e disciplina indicam quem você é na profissão, o jogador que você é. Ainda que hoje não tenha um grande contrato, mas Diego, eu ganho 6 mil, 5 mil por mês, 4 mil.
Poxa, é muita coisa que você está pedindo para mim. Não. Mesmo se ganhasse 1.000, você é um jogador de futebol. E um jogador de futebol tem que ser um jogador profissional de futebol. Não um jogador qualquer. Senão você vai no parquinho e joga no parquinho, jogar bola no parque, sem ser um profissional. É isso, é simples assim. E outro ponto, então, seja pontual e disciplinado. E outro ponto é nunca reclame publicamente do técnico, do clube e dos companheiros. Nunca! Você pode falar com eles que não concorda dentro do vestiário. 4 paredes. Os panos sujos se lavam dentro de casa. Eu não sei se isso aqui se fala também no Brasil, mas na Itália isso se fala. E panos porcos se lavam em casa. Então, se liga. Nunca fale mal do seu técnico, dos seus companheiros e do clube. Outro ponto é a falta de inteligência, outro erro, a falta de inteligência financeira. Jogadores que ficam presos a contratos ruins. Já falamos disso de contrato. O contrato errado pode custar milhões ao longo de sua carreira. 65% dos jogadores que assinam contrato a longo prazo perdem muito dinheiro ao longo da própria carreira. Isso não sou eu que eu digo, mas é a FIFA que diz isso. Uma pesquisa da FIFA chegou a analisar contratos e ver as possibilidades que foram perdidas por jogadores que tinham contrato de longo prazo. Muitos jogadores, o erro é que aceitam contrato de longo prazo sem cláusulas de valorização por medo, porque ficam presos a salários baixos, porque são talvez desinformados, por ansiedade, chegou o contrato, passe, não importa se é baixo. Querido, você é um jogador de futebol, você não é um funcionário público, com todo respeito para funcionário público, mas funcionário público, a não ser que faça alguma coisa extremamente grave, ele garante ao longo da vida todo o próprio emprego. Se não é, tudo bem que você é CLT hoje ainda, quem sabe para quanto. Mas, volto a te repetir, você é um jogador de futebol. Você é um jogador de futebol que não vai atrás da certeza do contrato a longo prazo, você vai atrás de um projeto, você vai atrás de um planejamento que você fez, você segue aquele planejamento. Isso às vezes traz alguma escolha, leva a escolher de forma que pode doer no momento. Escolher um time menor, aparentemente menor, com um contrato menor, para quê? Para ter a possibilidade de se valorizar e a temporada seguinte ou duas, deslanchar para um grande time. Então, por favor, não assine contrato sem pensar o que está assinando, porque isso vai lhe doer muito. O exemplo foi de Haaland, repito, sempre os mesmos exemplos porque tem que entrar. Haaland, ele ganha milhões de euros, de libras inglesas por ano, mas tem uma cláusula de 2 em 2 anos ele ver algum aspecto do seu contrato, do contrato dele. Por quê? Porque aí pode aumentar, pode introduzir outros aspectos, mas tem já a segurança de um contrato grande. Diego, você fala de Haaland, mas o conceito é a mesma coisa, só que muda são os valores, mas o conceito é isso. Assine um contrato onde você tenha a possibilidade de renegociar e se valorizar, dependendo do seu desempenho, que tem que ser bom, excelente para ótimo, certo? Então, vamos ver o que você deve fazer. Já te falei, revisa bem as cláusulas do contrato, leia todo. E se não tem, por um motivo ou outro, a vontade, a capacidade de ler todo esse contrato e de entender direitinho o que está escrito, sobretudo lá nas letras miúdas, porque contrato tem, peça alguém para te orientar, alguém de sua confiança, seu empresário, se tiver, se você confia nele, se você fizer um projeto. Um dia vamos fazer, porque tem muitas perguntas também sobre empresário, como escolher, o que fazer. Vamos também procurar conversar com algum empresário que possa te direcionar e dar uma ajuda nesse sentido. Vamos para o terceiro erro. O terceiro erro é a falta de visibilidade. Jogadores que não são vistos, eles não são contratados. Se ninguém sabe que você existe, meu filho, como é que você vai ser contratado? Se ninguém sabe que você existe como jogador, como é que vai ser contratado? Me diga aí. Não vai. Simples assim, não vai. Se ninguém sabe que você é um jogador, como que você espera que um clube te contrate? Como é que você mostra que você é um jogador? Aparecendo. Aonde, Diego, vou aparecer? Nas redes sociais, por exemplo. Organiza sua rede e apareça. Muitos jogadores, até bom, ele nem tem uma rede social estruturada. E não divulgam o próprio trabalho. Eles acham
que é suficiente. Eu tenho um empresário que pensa tudo para mim. Seu empresário não é sua babá. Você é um jogador empresa. Seu empresário se torna um sócio dessa empresa. Entre aspas, sócio. Porque você tem o poder de... Até ali. Depende também do contrato que você assina com seu empresário. Mas você tem que fazer um planejamento junto com ele para desenvolver a sua carreira. Não é ele que decide sobre a sua carreira. A carreira é sua. O empresário é um assessor, ele não está na sua frente. Ele é junto com você, vocês dois caminham. Tá certo, você entendeu isso que é muito importante para a sua carreira. E para o seu contrato 3 vezes maior. Para você triplicar o seu contrato, você tem que ter um relacionamento limpo com todas as partes. Com todas as partes, inclusive seu empresário. E esse é um erro que muitos cometem. Então, reflita sobre esse ponto. O que você tem que fazer então? Trate o seu Instagram como seu portfólio. Você tem presente um modelo, homem, mulheres, manequim. Eles têm um portfólio, tem um monte de foto ali que dizem que ele é, altura, tudo o que eles fazem, o trabalho que ele fez. É como se fosse um currículo seu, com foto, vídeo, que hoje é fácil fazer, do que você faz no jogo, no treino, fora do treino. Mostre a sua rotina, uma rotina saudável. Mostre quem você é como profissional, porque isso faz toda a diferença. E esteja presente, de novo, em eventos importantes relacionados ao futebol, em campeonatos. E grave, registre o que você fez, onde você estava e com quem você estava. Porque é importante com quem você está. Porque as pessoas que você frequenta, para os outros, indicam também quem você é. Bem assim, bem assim. As pessoas que você frequenta indicam o jogador que você é. Bem assim. Então, separe no seu perfil profissional o você jogador e o você pessoa. Pode até ter 2 perfis se você quiser, mas tem que ser bem separados. O jogador invisível é como um diamante enterrado. O diamante não lapidado está lá embaixo da terra, ninguém sabe. Pode ser um valor enorme, o maior valor dos diamantes da terra. Mas se o diamante está embaixo da terra, vale 0, porque ninguém sabe que está lá. Então, pense bem. Eu vou fazer um resumo do que acabei de te falar. Os 3 maiores erros que matam um contrato são: primeiro, a falta de profissionalismo. Clubes querem atletas confiáveis e não querem problemas. Segundo, a falta de inteligência financeira. Jogadores sem visão de mercado perdem milhões em contratos ruins. Terceiro, a falta de visibilidade. Que não é visto, não é contratado. Se você corrigir esses 3 pontos, suas chances de assinar um contrato grande aumentam exponencialmente. Lembre-se disso. Faça atenção a esses 3 pontos, porque vão fazer toda a diferença. Inclusive, no Futebol 360, nós falamos especificamente de como você pode fazer os contratos, de como você planeja a assinatura de um contrato, de empresário, enfim. Toda essa parte que a maioria, eu diria 85% dos jogadores negligencia, lá é tratada com cuidado para você já começar a ter um olhar diferente. Certo? Então vamos agora para a quarta. Vamos lá, a quarta pergunta. E vamos dar uma acelerada. A quarta pergunta é de nosso amigo jogador. Vamos ver. Zagueiro, 22 anos, Ricardo Almeida. Ricardo pergunta: Diego, como eu posso me tornar um jogador mais negociável e atrativo para os clubes? Boa pergunta. Uma boa parte de argumentos já nós trazemos, porque a pergunta de hoje, visto o assunto, eram também parecidas, mas aqui tem alguma coisa a mais que eu vou falar para você, Ricardo. Já falei que ser bom no futebol, só bom não basta. Você tem que ser, além de bom, você tem que ser presente, constante, consistente. Por quê? Porque os clubes não fazem nada com um jogador só talentoso, mas com a cabeça que não funciona bem, vamos dizer. Potencial não é realidade. O que você potencialmente pode ser não serve para o clube. Então, para você se tornar um jogador mais negociável,
Você tem que ser um jogador pronto para uso. O que significa isso, Diego, pronto para uso? Nenhum clube, Ricardo, investe milhões em um jogador que vai precisar meses para se adaptar. O que? Para se adaptar ao quê? Por exemplo, o esquema de jogo. Como é que eu contrato um jogador, compro um jogador, e ele demora 6, 8 meses e a temporada dura 10 meses, 11 meses? Isso não serve para o clube. Então, saiba que jogadores que se adaptam rápido têm 40% a mais de possibilidade de subir de patamar ao longo da carreira. Subindo um degrau atrás do outro, eles sobem sendo adaptáveis, sendo já prontos para uso. Chegou, jogou. O exemplo típico é Casemiro. Casemiro, seleção brasileira, Real Madrid, chegou no Manchester já líder, já jogou no Manchester. Por quê? Porque ele conhece de tática, conhece de jogo, sabe se adaptar a vários esquemas de jogo. É isso aqui que é o segredo. Já, por exemplo, vamos com outro jogador, Felipe Coutinho. Coutinho, ele chegou no ele grande jogador, chegou no Barcelona, mas ele não soube se adaptar muito bem ao jogo do Barcelona. Aí começou a ficar emprestado, Bayern de Munique, vários outros times. A carreira dele, de fato, aqui não estamos, eu estou fazendo exemplos de grandes jogadores conhecidos, famosos, seleção brasileira, mas a carreira dele, se você olha objetivamente, poderia ter sido bem melhor pelas perspectivas que ele tinha no início de carreira. Então, isso é o que eu quero dizer. A diferença entre os dois, Casemiro e Felipe Coutinho, um era pronto para uso, qualquer uso, outro nem totalmente pronto. O que você pode fazer então? Solução. Porque aqui eu gosto de evidenciar o problema e dar uma solução. Não adianta eu só evidenciar o problema e deixar você na mão. Evidenciar o problema e dar a solução. Solução 1 é, seja versátil. Aprenda a jogar mais esquema de jogo, mais posições, e quando o treinador pede um esforço, entre aspas, sacrifício de se mudar de posição, porque ele vê, enxerga alguma potencial ou inutilidade para o time, aceite. Aceite. Porque isso vai te acrescentar, vai melhorar a sua capacidade de jogo, vai melhorar a sua experiência. Independente que você já tenha, Diego, eu tenho 30 anos, joguei muito. Aceita uma nova posição, se desafia, porque desafio é crescer. E não tem idade para parar de crescer. Então, seja versátil, estude tática e seja um jogador inteligente. O jogador de futebol estuda, não acaba só lá no treino, no pós-treino e no jogo. O jogador traz trabalho para casa, estuda tática, estuda como joga o adversário, estuda como outros times jogam. Jogador de futebol, ele tem que ser inteligente. E quando você estuda tática, você aumenta a sua inteligência no futebol. Segundo ponto, que influencia, rende você mais desejável, é a sua comunicação e a sua imagem influenciam totalmente o seu contrato. Comunicação verbal, sim, também. Comunicação não verbal, como se veste, também. O que você posta nas redes, também. Tudo isso faz parte. O clube nenhum investe num jogador que pode dar problema fora do campo. Nenhum. E se investir, o jogador deu. Ele fazendo de tudo para ou sabotar sua carreira, para não perder muito dinheiro, ou te mandar embora. Então, o que quer dizer? Se você não quer ir embora, vai ficar 2 anos sem jogar, recebendo o contrato, sim, recebendo salário, tudo bem. Mas sem jogar? Jogador de futebol tem que jogar futebol. Se lembra, é algo que eu sempre falo com meus clientes e com meus alunos. Jogador de futebol tem que jogar futebol. Você não tem que ganhar dinheiro para não fazer nada. Mas é o treinador que me deixa fora. Jogador de futebol tem que jogar futebol. E vamos. Um jogador com uma boa postura na comunicação tem 35% a mais de chance de serem contratado por grandes clubes. Deloitte Sport Business. Esses dados vou repetir, você vai encontrar na postagem que vou fazer logo depois dessa live. Você vai encontrar tudo lá. Bonitinho, organizado, não precisa anotar nada agora, só preste atenção. Jogadores que não sabem comunicar na entrevista, o erro são jogadores que não sabem se comunicar na entrevista, não sabem nem o que estão falando, repetem respostas sem nexo. Jogadores são
que fazem erros são aqueles que reclamam publicamente de técnicos e que criam problemas e polêmicas. Você pode criar uma polêmica mesmo sem falar. Se te perguntarem sobre o técnico, responda diplomaticamente, mas responda. Não vira a cabeça, não baixa a cabeça, porque isso é uma resposta. Às vezes não responder é uma resposta pior do que responder. Então, todo esse tipo de jogadores que fazem erros são evitados pelo clube. Um exemplo real, eu volto. A máquina CR7, ele é um exemplo típico, é o protótipo do jogador. Não digo perfeito porque a perfeição não existe, mas é o protótipo do jogador desejável para o clube. Ele tem uma comunicação boa, tem uma imagem excelente, tem um rendimento no gramado ótimo ao longo de muitos anos. Já, ao contrário, do outro lado, podemos ver Mario Balotelli, italiano. Mario Balotelli era um talento da juvenil do Inter, começou a jogar no Inter de Milão bem jovem, marca goles, foi muito promissor. Um talento bem promissor, jogou até na seleção, na Eurocopa, marcou contra a Alemanha. Mas a cabeça dele, ele tinha comportamento bem peculiares, vamos dizer assim, que impactaram muito na sua carreira. Foi para o Liverpool, foi emprestado, foi vários times, foi contratado na Inglaterra, mas mesmo lá ele dava mais escândalo fora do que deixava falar para ele mais do que fazia fora, do que fazia no gramado. E aí foi emprestado, foi jogar na Turquia, foi desempregado, sem contrato. Esse ano, na metade do ano, em outubro, mais ou menos, chegou e foi contratado pelo Genoa, da Itália. E agora, não passaram nem 6 meses, já parece que vai rescindir o contrato, porque ele não se sente valorizado, imagine. Então é isso que você quer para a sua carreira? Acho que não. Não estamos, vou voltar, não estamos falando de valor de contrato agora, estamos falando de atitude e comportamentos. O que você deve fazer? Você deve aprender a falar bem português, meu filho, fale bem português. Ideal seria que você estudasse inglês também, porque o jogador de futebol hoje pode ser entrevistado por outras televisões de outros países, enfim, tudo pode acontecer. Você pode receber uma proposta para o exterior e já sabendo um pouquinho de inglês, isso ajuda a sua integração no local e no time, com os colegas. E nunca publique nada que possa prejudicar a sua imagem e a imagem do clube pelo qual você joga. O terceiro ponto que vai tornar você desejável, Ricardo, é o networking. É importante tão quanto o talento. E networking é o quê? É você ter uma rede que faz de forma que você sempre seja visto. Os clubes, eles querem saber quem você é. Eles, se não sabem quem você é, como é que podem te contratar? Jogadores que mantêm um bom networking, ele tem 60% de chances a mais de ser lembrado durante negociações. Muitos jogadores fazem o erro que depois que saem de um time param de manter contato com os colegas, com a diretoria, com os funcionários daquele clube onde jogaram, às vezes até anos, e simplesmente saem e esquecem de todos e de tudo e de todos. Mas no momento das negociações ou quando você está com uma dificuldade ou quando você precisa ou quer trocar de clube, essa base é fundamental. É como adubo na terra, essa te ajuda, é uma mágica que acontece. E o erro é que muitos jogadores, simplesmente como eu acabei de falar, esquecem e perdem uma oportunidade valiosa. O exemplo de jogador que teve um bom networking é David Luiz. Ele saiu da Europa, mas conseguiu voltar, graças ao quê? Aos contatos que tinha na Europa. Então, preste atenção nesse tipo de atitude. É atitude de grandes jogadores. Então, não é só porque é David Luiz, porque ele, antes de ser David Luiz era como você. Simples assim. E o que você deve fazer, você tem que construir relacionamento no clube, todo clube para onde você passa e manter esses relacionamentos fortes e firmes. Até eu diria, depois da carreira. Participe em todos os eventos que for convidado. Peça para ser convidado se for o caso e se mostre. Porque você tem que estar ativo nesse meio do mundo da bola. Um jogador é como uma ação da bolsa. Você compraria, Ricardo, ações de uma empresa instável, que não se sabe realmente o que faz, mais ou menos, às vezes sabe, às vezes não sabe. Ou compraria ações de uma empresa sólida, com um potencial de crescimento grande? Pense nisso.
essa ideia é a resposta, porque aí essa vai fazer uma grande diferença e vai te dizer como você pode ser desejável. Resumindo, como se tornar um jogador mais negociável? Primeiro, seja um jogador versátil, taticamente inteligente. O clube paga mais por jogadores que se encaixam rápido. Segundo, cuide da sua imagem e da sua comunicação. Clubes querem atletas confiáveis dentro e fora do campo. E terceiro, crie e mantenha um networking forte, porque oportunidades surgem para quem está conectado ao meio. Agora, antes de ir para a última pergunta, eu quero te falar algo que pode fazer uma diferença para você. No meu canal de YouTube, eu trato esses argumentos com mais profundidade, com mais detalhes. Então, vá lá. Tem aqui no destaque, aqui em cima, você encontra YouTube. Vai, clica no link e assine o canal. Inscreva-se no canal. Assim você vai ter essas novidades e junto vamos, porque eu tenho certeza que vamos triplicar o seu contrato. E a última pergunta, e depois vamos encerrar. Como eu te falei, é aquela que a maioria pede e tal, provavelmente por isso que a minha equipe deixou por último. Diego, como eu posso usar as redes sociais para chamar a atenção dos clubes e empresários? Pois é, a resposta, eu vou dar uma resposta razoavelmente curta, né? Mas temos falado muito também no YouTube, no Futebol 360 disso. Muitos jogadores ainda hoje não perceberam a importância das redes sociais. Já acontece que eu vou ver algum jogador e o perfil está fechado. Meu filho, como é que está fechado um perfil de uma figura pública que é um jogador de futebol? Ou, outro erro que está sendo feito é impedir comentários. Porque vão me criticar, muita haters. Oxe, se você jogar futebol, você pega elogio, você pega crítica, você pega xingamento, você pega tudo. E avalia. Então, isso é fechar o perfil, fechar as respostas é um comportamento que não te traz vantagem. Por quê? Porque sua rede social pode ser a ponte para o seu melhor contrato. A sua rede social pode ser a ponte para o seu melhor contrato. Quando você não usa a sua rede social da forma certa, você está afastando possibilidade. Você está afastando clubes, está afastando empresários, está afastando olheiros. Clube, empresários e olheiros são eles que vão te dar a possibilidade de triplicar o seu contrato. Saiba que os clubes, os empresários e até olheiros analisam nas redes sociais constantemente. Antes de te contratar, eles já sabem tudo que você mostrou lá, claro. E olheiros já sabem um pouco mais porque tem também a possibilidade de vir visionar suas prestações, tem a possibilidade de se informar, pedir informações sobre o seu comportamento, sobretudo fora do campo, porque dentro do campo eles enxergam, no treino eles enxergam. Então, se eu fosse você, começaria a cuidar do meu perfil, evitaria de postar fotos de festa, fotos de família, foto de bebida, foto de partiu, né? Hashtag partiu. Esse que posta. Outras tem um perfil com nada, zero. Não tem foto, tem foto de alguma festa, não tem foto de futebol. Oh, você é jogador de futebol ou é jogador de sinuca? Você é jogador de futebol ou é profissional de festas? Porque essa é a questão. Se você é jogador de futebol, você tem que mostrar através do seu perfil Instagram o que você faz. Então, jogar futebol. Simples assim. Ah, é óbvio. Cara, as coisas são óbvias, porque sendo óbvias tem que ser feita, mas o problema é que 80% das coisas óbvias não são feitas, é por isso que você tem um contrato que ainda não te deixa satisfeito. É difícil falar isso? Falar é fácil, fazer é mais difícil, mas é simples. É difícil porque você tem que ter uma atitude de pegar e ser constante, ser determinado e ser consistente, todo dia dizer alguma coisa para o público, para o seu treinador, para a sua empresa, para todas as pessoas que te rodeiam. E como é que você diz? Mostrando no seu perfil algo interessante. Se não for interessante, você não vai ser lembrado. O seu Instagram, segundo ponto. O seu Instagram deve ser um portfólio, não um diário pessoal. O que quer dizer um portfólio, não um diário personal? É como se fosse um currículo com vídeo,
e foto do que você faz, do seu resultado, das suas metas alcançadas e dos seus objetivos que você já realizou. Então, esse tem que ser algo especial para mostrar que você é um jogador especial. Então, o que você pode fazer? Revise logo seu perfil agora, porque eu te pergunto, se um empresário, um olheiro, um presidente de um time fosse abrir hoje o seu perfil, esse perfil iria impressionar ele? Iria te contratar pelo seu perfil? Se entre dois jogadores do mesmo nível, todos os parâmetros igualzinho, um com perfil ótimo, outro com perfil ruim ou sem perfil, em quem você contrataria? Quem você contrataria? Essa é a pergunta. Então, deixo também com você a resposta. Vou te fazer um exemplo de perfil. O perfil de Rodrigo, do Real Madrid. Ele, antes de ir para o Real Madrid, ele já teve os próprios vídeos analisados para olheiros da base. E foi graças a esses vídeos analisados para olheiros da base que ele foi contratado. Foi chamado para fazer um teste e foi contratado. Já tem jogadores promissores muito jovens, 15, 16 anos, 14, que não são ainda profissionais, claro. 16 já pode ser profissional, que não posta nada. Como é que os outros olheiros, empresários sabem que você é bom se não tem nada de você na rede? Me diga. Então, deixe seu perfil, o que você pode fazer? Deixe o seu perfil aberto, poste highlights dos seus jogos, dos seus treinos, pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana, porque você joga e treina. Todos os dias, né? Só um dia, não. 6 dias joga e treina. Poste pelo menos 3 vezes por semana. Melhor 6, né? Mas tudo bem, comece com 3, porque isso vai fazer uma diferença. E lembre, terceiro ponto, através do Instagram e das redes, você faz a sua interação, faz uma interação com o público. Você não precisa ter 1 milhão de seguidores. Você precisa ter os seguidores certos. Seguidores certos quer dizer aquelas pessoas que podem ajudar você a alavancar a sua carreira. Não é 1 milhão de seguidores que faz você triplicar o contrato. É a pessoa certa dentro desses seguidores que ajuda você a triplicar o contrato. Jogadores que interagem com perfis de clubes, empresários e olheiros e outros colegas têm 40% de chances a mais de serem notados no digital. Isso não sou eu que falo, mas é uma pesquisa do Sport Digital Report que fala isso. Então interaja com colegas, clubes, olheiros, empresários, porque esse é o meio onde você atua. Muitos jogadores muitos jogadores postam no Instagram, postam sim, postam até muitas coisas, mas não escrevem um comentário, não, parece que só existem eles, o que postam é ele, e jogam lá para o mundo e acabou-se. Mas não é bem assim. Você tem que seguir o empresário, você tem que seguir o seu clube, o clube que você, de seu adversário, o clube que você aspira, almeja jogar, jogadores que você admira. Tudo isso tem que fazer parte do grupo de pessoas que você segue. O que você então deve fazer, além de seguir todas essas pessoas, você tem que usar o story do Instagram para mostrar a sua rotina, o seu trabalho. Coisa rápida, mostrar os bastidores, mostrar quem você é, sem aquela parte, entre aspas, séria do perfil, do feed. Então, use os stories para cativar todas essas pessoas que são seus contatos, porque o story ele é visto principalmente para seus contatos. Seu Instagram, de fato, é como uma vitrine de uma loja. Você compraria numa loja toda bagunçada, ou sem produto, ou confusa, onde não sabe realmente o que estão vendendo, ou compraria numa loja tudo bem organizado, que cores bem colocadas, produtos bem organizados, enfim, uma loja, uma vitrine que diz, poxa, essa aqui eu vou entrar, e vou ver realmente se eu posso, eu compro. Faz uma diferença brutal, não faz? Então vamos lá, acelerando para a conclusão da nossa live, é resumir como usar redes sociais para atrair clubes e empresários. Seu perfil precisa ser um portfólio. Mostre seu futebol, vídeos e treinos. Segundo, apague qualquer postagem que possa prejudicar sua imagem. Os clubes analisam tudo. Apague agora. Se não quer apagar, esconda. Mas tira o que não tem nada a ver com você. Tá certo?
E o último é interaja com inteligência. As conexões certas valem mais do que milhares de seguidores. A conexão certa vale mais do que milhares de seguidores. Se você aplicar esse passo, seu nome vai começar a ser notado no mercado digital de forma natural. E o que acontece com isso? Possibilidade de contratos aumentam, possibilidade de você triplicar o seu contrato aumenta. Foi uma live um pouco maior do que o normal, um pouco longa, eu sei, mas eu queria muito, porque são assuntos que vocês perguntam, que parecem mais importantes para vocês. Então, foi dando a resposta um pouquinho mais longa. Agradeço por vocês terem estado aqui e te convido realmente na próxima segunda a acompanhar a próxima live de Futebol Sem Mistério, porque é aqui que eu vou responder pessoalmente as suas dúvidas e é aqui que eu espero solucionar suas dúvidas para que você consiga fazer aquele passo a mais para chegar rapidamente a triplicar o seu contrato. Eu te vejo, então, segunda-feira. Lá no Story eu vou, durante esse fim de semana, postar alguns assuntos para, na próxima quinta, já ter assuntos e perguntas e continuar na nossa caminhada de perguntas e respostas. Ciao a tutti e a presto.